Então, para você que está procurando como fazer um minhocário em sua propriedade ou em qualquer lugar que você esteja, apartamento ou qualquer tipo de local, assista esse vídeo até o final que você vai saber. Então vamos pro vídeo. Eu sou o Guilherme Rodrigues de Lima e eu sou do primeiro G do Instituto Federal, Campus Colorado do Oeste, e eu vou falar agora sobre as características do minhocário. Daí o local que você vai ter que colocar para fazer o minhocário tem que estar coberto e protegido de tela para que as minhocas, que as galinhas não comem as minhocas, né? E nem tipo de outro bicho assim que prejudica. Daí sobre os canteiros, se for um produtor que vai fazer uma produção de humus, o canteiro tem que ser de meio inclinado assim, não muito, meio inclinado para que a água desça e fica lá divida a terra com a água para que não fica muito molhado, assim, essas coisas. Ah, e na base coloca brita e recobrindo com cimento e para que a água escorra por lá, não pela terra. Agora você deve estar me perguntando quais os melhores tipos de minhoca para compostagem, né? Então, tem a minhoca californiana e a gigante africana. A gigante africana, ela chega a medir mais ou menos 20 centímetros. E para a produção de humus, a espécie mais indicada é a vermelha californiana. Ela se adapta em qualquer tipo de temperatura e clima tropical. E permite a produção de humus o ano todo. Já para a produção de humus, a gigante africana, ela não é muito boa porque ela produz mais se tiver tipo num clima quente, uma região bem quente e, e ela é indicada mais para produção de isca e tal, que você vai ter seu adubo ali, mas vai ter isca para pescar, então assim as duas espécies são adequadas para compostagem doméstica assim, que vem em casa e tal, ela é boa. Daí, se você vê que o minhocário tiver seco demais, você deve molhar com água limpa. Não pode ser qualquer tipo de água, tipo assim, meia suja e tal, que traz bactérias e coisas para minhocas. As minhocas também sofrem disso. Aí, para você que, tipo, quer criar um minhocário no seu apartamento, tipo, você vai achar meio que isso impossível, né? Mas isso pode acontecer sim, eu vou mostrar para você agora como você vai fazer isso. A caixa que você vai utilizar para você fazer o seu minhocário no seu apartamento ou em casa, caseiro mesmo, você vai ter que utilizar mais ou menos desse modelo assim, com essa torneirinha embaixo. Então, como você viu aí, deve ser naquelas caixas lá, você vai encontrar na internet, você acha para comprar esse tipo de caixa, já vem certinho, é só você colocar no seu quintal, na sua casa, na sua varanda. Daí é importante saber manter um equilíbrio em ambiente mais úmido, não muito seco, senão as minhocas podem até morrer. A decomposição acontece muito rápido, mais rápido, com ela molhada. Porém, há um risco de ocorrer mau cheiro. Não, em lugares mais secos, a decomposição demora muito mais. As minhocas sofrem com os dois extremos. O padrão é entre 20 a 30 partes de materiais secas para uma de material úmido. Ao final, o volume diminui com 10 para 1 de proporção de humus. Você vai utilizar no mínimo 3 caixas, uma inferior para coletar o choramento líquido e outra, duas para fazer o rodízio. Enquanto enche uma, as minhocas comem a outra. Quando a segunda enche, você esvazia a primeira. Use duas caixas de 45 litros para a produção de 2 quilos de resíduos vegetais por dia, que é medido de uma família de
4 pessoas. Adeque a proporção para o tamanho de suas caixas e qualidade de lixo. Meu nome é Maria Gabriela, eu sou da turma do primeiro ano G e estudo no IFRO Campus Colorado do Oeste e vou falar sobre a alimentação na minhocultura. Um erro muito comum entre os criadores de minhocas é a quantidade excessiva de alimentos dados a elas. E podemos dizer que existem diversas regrinhas dentro da cadeia alimentar das minhocas, porque durante o período das estações da primavera e do verão, elas se alimentam, elas possuem um grande apetite. Já no outono e no inverno, elas se alimentam pouco. E também se alimentam pouco quando são transferidas para novas caixas digestoras, pois precisam de um período de tempo para se adaptarem. Uma das maneiras de saber a quantidade de alimentos ingeridos pelas minhocas observando a quantidade de resíduos que sobraram desde a última vez que foram alimentadas. E é sempre bom verificar se o resíduo está sendo bem compostado. Para se alimentarem, as minhocas sugam o alimento quando ele começa a apodrecer. Alguns desses materiais orgânicos são folhas, casca de ovos, casca de frutas e vegetais e papelão umedecido cortado em pequenos tamanhos. A casca da cenoura é antifúngica, assim como a da cebola e do alho, que são antibacterianas e antifúngicas. As cascas de frutas cítricas possuem terpenos cítricos, que só podem ser quebradas por um fungo cor azul esverdeada. Por isso, recomenda-se o uso de cascas e pedaços de limão em pequenas quantidades na composteira. As minhocas também se alimentam de fungos, desde que sejam em pequenas quantidades de frutas cítricas, para que o processo não seja afetado. Por isso, não deve-se encher a composteira com muitas frutas, pois acaba criando uma grande quantidade de acidez e acaba corrompendo de certa forma o processo. Na alimentação das minhocas também se pode usar cascas de algumas batatas, mas não em grande quantidade, por causa que as cascas elas fermentam e liberam álcool, o que pode causar a morte das minhocas. Como sabemos, as minhocas são muito sensíveis, por isso é importante evitar levar à composteira materiais salgados ou avinagrados, porque além deles irritarem as minhocas, eles inibem fungos e bactérias, que é importante para o sistema de compostagem. Materiais inorgânicos como plástico, vidro, metais não devem ser levados a nenhum tipo de sistema de compostagem. E pedaços de carne, produtos lácteos também devem ser evitados, porque eles atraem moscas à compostagem, o que é muito bom não ter. Muitas pessoas têm dúvidas se os alimentos das minhocas que vão ser levados ao minhocário têm que ser picados. É recomendado que as partículas tenham de 1 a 5 centímetros, mas é mais recomendado ainda que elas sejam trituradas, porque partículas muito grandes elas demoram com o processo de decomposição, porque por fato delas ser grandes, né, é difícil a decomposição delas, por isso é muito bom triturá-las ou picar. Também, mas não é tão que tritura muito, porque senão elas ficam compactadas e meio que anulam o processo de oxigenação. E o oxigênio é uma coisa muito importante para o processo de decomposição dos materiais, do humus, do esterco. Olá,
Meu nome é Caroline Pereira Nascimento. Eu vou falar um pouco sobre o manejo do minhocário e as principais formas de retirada da minhoca, as mais utilizadas, e a importância do húmus. Tá, vamos começar sobre o manejo. O manejo ele é fácil, mas é muito cuidadoso. As minhocas são frágeis, então elas não aguentam calor, elas não aguentam muita umidade. Então a rega é bom de 3 em 3 dias, né? Ou recomendável. Mas se caso precisar de mais, pode. Se precisar parar quando for época de chuva, também pode, porque sempre na época de chuva a umidade fica mais segura. Então, se for assim, é melhor evitar que regue muito, né? E elas ficam umedecidas e acabam não suportando. E também, se tiver muito calor, elas ressecam e morrem. Outra coisa que eu vou falar é sobre a produção do húmus. Então, para a produção de húmus, você pode pegar alimentos da sua própria propriedade. Não precisa pegar de locais fora, nem nada do tipo. Principalmente restos de alimentos, como já foi dito, os tipos, o que pode e o que não pode. Então, esses alimentos que você pega, elas vão ingerir e liberar o húmus. Então, é muito importante você alimentar bem ela para a produção do húmus. E o húmus, ele pode usar depois na sua propriedade também, principalmente nas hortas, nas pequenas frutas, no caso, frutas de pequeno porte também, elas gostam desse tipo de adubo, certo? E é um adubo muito bom, muita gente produz para vender e muitos produtores de alho, eles recomendam ter uma palhada em cima, até para não ressecar seu minhocário. Então, se tiver caso de ressecamento, as minhocas vão morrer e não vão suportar, certo? Outra coisa é a retirada da minhoca. A retirada da minhoca, ela tem várias maneiras de se fazer. Uma delas é a manual. A manual requer muito cuidado, mas também é muito difícil fazer a retirada manual, porque precisa de catar minhoca por minhoca e tal. Então é mais fácil outro tipo. Esse é menos usado, mas em algumas soluções pode usar ele sim. Ele requer você retirar a minhoca. Como você vai tirar em um lugar de muita luz, que é bom ter um lugar bem claro, as minhocas vão indo para baixo no seu canteiro. Então, automaticamente vai ser difícil de você separar o húmus da minhoca. É um trabalho muito difícil e às vezes pode ficar algumas minhocas, o húmus não pode ser bem aproveitado, certo? É de peneiramento, você pega elas, coloca em cima da peneira, minhoca com húmus e tudo, e balança. No que você vai balançando, o húmus vai caindo e a minhoca vai ficando. Isso é uma forma de retirada. E a melhor forma, porque separa bem o húmus da minhoca. Então, é uma forma muito recomendada, é a melhor, na verdade. A maioria dos produtores de minhoca faz esse tipo, porque não machuca as minhocas e é mais rápido, mais prático, mais fácil. E também as minhocas têm cuidados melhores. Outra forma também é o atrativo alimentar, certo? Eu vi em vários vídeos de produções de minhocário, eles pegam, colocam os adubos verdes dentro de um saco. Tem várias formas de atrativo alimentar, mas esse e um outro que eu vou citar. Você pega, coloca adubo verde em um saco que elas conseguem passar, e daí você coloca, e para fazer isso também é necessário deixar alguns dias ela com fome. Não é deixar com fome, mas quando o alimento estiver acabando, é especial você fazer isso, porque então vai estar com pouco tipo de alimento e elas vão procurar, certo? Então, quando você faz esse tipo de coisa, automaticamente elas vão entrar para dentro do saco e vai ficar fácil você depois separar elas do adubo verde, mais fácil do que um monte de humus. A outra forma é uma estopa que você vai usar, assim, colocar em cima do seu... Vamos dizer que isso aqui é daqui para baixo, é o seu canteiro. Você vai colocar uma estopa aqui, a gente quer essa folha aqui é estopa. Você vai usar um adubo novo quando o alimento estiver acabando, sempre lembre disso. Aí você vai usar um saco de estopa, vai colocar aqui, e colocar adubo novo ou comida nova. Elas vão subir para cima aqui, vão penetrar aqui dentro.
E daí, com 1, 2 dias, você retira elas. E vai ficar muito mais fácil, muito mais prático, porque vai ficar, se ficar, vai ser algumas só embaixo, a maioria vai estar em cima, certo? Depois de separados, vai ficar fácil. O biofertilizante, no caso o humo, ele vai ficar perfeito para você colocar em outra produção, mas também você pode adicionar outros tipos de adubo no meio dele. Ele vai ficar um biofertilizante perfeito, né? Então, tem várias formas de você fazer esse minhocário. O que sempre recomendo é você ter os equipamentos adequados e também se preocupar muito com os alimentos, sabe? Dar para a minhoca o que ela necessita, conhecer o tipo de minhoca que tá ali, como o meu amigo falou, os tipos de minhoca que são melhores, que dão produção de humos melhores, são mais fáceis, mais resistentes a certos tipos de doações. Então, obrigado e até o próximo vídeo.